Juiz desmaia no tribunal ao perceber que o colar que a prisioneira estava usando era o mesmo colar que sua filha desaparecida usava. A sala de audiências estava cheia, com o murmúrio das pessoas ecoando pelas paredes de mármore, até que o som do martelo do juiz Henry Marshall impôs o silêncio absoluto. Henry era um homem respeitado e temido. Com seus cabelos grisalhos sempre penteados para trás, ele emanava autoridade. Os olhos azuis, cansados pelos anos de serviço, escondiam uma profundidade emocional que poucos conheciam. A porta lateral se abriu e a ré, Olivia Clark, foi escoltada até o banco dos réus. Seus passos ecoaram na sala e seu olhar se manteve fixo no chão. Olivia era jovem, na casa dos 20 e poucos anos, mas já trazia no rosto marcas de uma vida difícil. Seus olhos castanhos estavam inquietos. A pele clara contrastava com as olheiras profundas, como se ela tivesse passado noites sem dormir. Ela se sentou lentamente, com as mãos trêmulas no colo, o que não passou despercebido pelo juiz. Acusada de roubo e agressão, anunciou o promotor William Carter, levantando-se com uma postura imponente. William era um promotor conhecido por sua dureza, sempre em busca da condenação máxima. Ele não gostava de perder. A acusação contra Olivia era grave, mas algo em sua defesa parecia incompleta. Enquanto Henry se preparava para iniciar o procedimento, seus olhos, quase por reflexo, pousaram nas mãos de Olivia. Algo cintilou em seu campo de visão. Ela estava usando um colar simples, mas o pingente chamou sua atenção. Uma pequena estrela prateada balançava suavemente à medida que ela mexia as mãos nervosamente. Seu coração disparou. Era o mesmo colar, o exato modelo que sua filha Emily usava no dia em que desapareceu, há 25 anos. Henry sentiu seu corpo esfriar, o sangue correndo mais devagar nas veias. Sua visão ficou turva por um instante. O som das vozes no tribunal ficou distante, como um eco ao longe. Ele tentou se concentrar no presente, mas o passado o puxava com força. O colar. Como poderia ser o mesmo? Ele precisou de todas as suas forças para não perder o controle ali, na frente de todos. Respirou fundo e olhou para o lado, tentando organizar os pensamentos. Era coincidência. Tinha que ser. Quantos colares iguais àquele poderiam existir? Mas a ideia não o abandonava. Ele começou a suar levemente, as mãos trêmulas, e seu olhar voltou para o colar. Cada movimento de Olivia parecia amplificar o brilho prateado da estrela, e o tempo parecia parar. "Senhor juiz?" chamou o promotor William, interrompendo o devaneio de Henry. Ele sacudiu a cabeça, voltando sua atenção para o tribunal. "Eu preciso de um intervalo", disse Henry com a voz mais baixa do que pretendia. "O tribunal está suspenso por 30 minutos. Sem dar mais explicações, ele levantou-se e saiu apressado pela porta dos fundos, deixando todos na sala surpresos. No corredor, o som de seus sapatos contra o piso frio ecoava, mas seus pensamentos eram barulhentos demais para perceber. Ele entrou em seu gabinete e trancou a porta. Encostou-se contra a parede, deslizando até sentar-se no chão. O colar... Aquilo era impossível. Depois de todos esses anos, encontrar algo assim. Não podia ser coincidência. Mas e se fosse verdade? E se Olivia Clark, a mulher acusada de crimes graves, fosse Emily? Os pensamentos de Henry se embaralhavam, e ele se permitiu lembrar do dia em que tudo mudou. Ele, sua esposa Catherine e a pequena Emily estavam em um parque de diversões. Era um dia ensolarado, e Emily, com apenas 3 anos, corria alegremente de um brinquedo para o outro, rindo alto com a inocência própria da infância. A última lembrança que Henry tinha dela era de sua risada enquanto segurava a mão de sua mãe. Então, em um piscar de olhos, ela desapareceu. Foram meses de busca incansável, anos de perguntas sem respostas. Emily nunca foi encontrada. Apenas aquele colar, deixado no banco onde ela brincava, foi a única pista. A realidade voltou a bater forte. Henry sabia o que tinha de fazer. Ele precisava falar com Olivia em particular. Precisava entender como aquele colar estava com ela. Ele secou as lágrimas que começaram a escorrer
e respirou fundo. Levantou-se com a determinação de um pai, e não apenas de um juiz. De volta à sala de audiências, Henry retomou o controle. Promotor Carter, a sessão será suspensa até o final da tarde. Preciso conversar com a ré em meu gabinete, a sós. William ergueu uma sobrancelha, surpreso. Com todo o respeito meritíssimo, isso é um procedimento incomum. Henry olhou para ele com uma intensidade que não admitia questionamento. Entendo, mas mantenho minha decisão. A sessão será retomada amanhã. Sem mais delongas, ele gesticulou para que Olivia fosse levada ao seu gabinete. Os guardas, sem entender muito bem, conduziram Olivia até a porta, enquanto as pessoas no tribunal sussurravam intrigadas. Olivia entrou no gabinete do juiz com passos vacilantes. O som da porta se fechando atrás dela parecia abafado, mas dentro de si, cada movimento era ensurdecedor. Ela sentou-se na cadeira em frente à enorme mesa de madeira de Henry, sem entender por que o juiz queria falar com ela. Seu olhar estava fixo nas mãos. O colar pendurado no pescoço ainda balançava levemente, refletindo a luz suave do gabinete. Henry permaneceu em pé, olhando para Olivia com uma mistura de confusão e uma emoção que ele não conseguia controlar. "Você sabe por que te chamei aqui?" perguntou Henry, sua voz soando mais calma do que ele esperava. Olivia o encarou com uma expressão confusa. "Não, senhor." Ele caminhou lentamente até a mesa e se sentou na cadeira à sua frente, apoiando os cotovelos na mesa e entrelaçando as mãos. Seus olhos não deixavam o colar. O pingente prateado balançava com o movimento de sua respiração. Cada vez que o via, parecia ser transportado para o passado. Henry respirou fundo e decidiu ir direto ao ponto. "Esse colar que você está usando, onde você o conseguiu?" Olivia arregalou os olhos, surpresa pela pergunta. "O colar?" disse ela, instintivamente levando a mão ao pingente. Eu encontrei ele quando era criança, em um orfanato. Eu sempre achei bonito. Então guardei comigo." "Por quê?" Henry sentiu o ar faltar por um momento. As palavras de Olivia ecoaram na sua mente. "Um orfanato?" Ele se inclinou para a frente, tentando controlar a ansiedade crescente. "Qual orfanato, Olivia? Onde você cresceu?" Olivia hesitou, olhando para o chão, como se estivesse tentando lembrar de detalhes que há muito tempo tentava esquecer. "Era em Ohio. Não me lembro o nome, mas fiquei lá até ser adotada aos 8 anos. Não tenho muitas lembranças claras de antes disso." Ela deu um leve sorriso amargo. "Só me lembro de estar sempre sozinha." Henry respirou fundo, tentando processar as informações. Ohio. Emily poderia ter sido levada para lá. Ele passou as mãos pelo rosto, sentindo a barba rala que crescia. A tensão no ar era palpável. Ele olhou fixamente para Olivia, estudando cada traço do seu rosto, buscando alguma familiaridade. "Olivia, você nunca conheceu sua família biológica?" Ela balançou a cabeça lentamente. "Não. Os papéis de adoção diziam que eu fui encontrada abandonada. Nunca soube quem eram meus pais de verdade." Ela abaixou o olhar novamente, mexendo nervosamente no colar, claramente desconfortável com a situação. Henry tentou controlar o tremor em suas mãos, enquanto a olhava, a mente girando com 1000 perguntas. Ele sabia que o próximo passo seria crucial, mas estava claro que precisaria de mais do que apenas uma intuição. "Olivia, você já pensou em fazer um teste de DNA para encontrar sua família?" Ela levantou os olhos para ele, surpresa com a pergunta. "Nunca pensei nisso. Na verdade, nunca achei que alguém estivesse me procurando." "Por que está me perguntando isso, senhor?" O silêncio se instalou por um momento, e Henry sabia que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria retorno. Ele olhou diretamente para os olhos de Olivia e disse com a voz baixa, mas firme: "Porque acho que você pode ser minha filha." Olivia ficou completamente paralisada. O que ele acabara de dizer não fazia sentido. Sua mente lutava para processar as palavras. "Sua filha?" repetiu, incrédula. Ela deu uma risada curta e nervosa. "Isso é impossível." Henry se levantou, a cadeira arrastando-se no chão de madeira com um som alto e agudo. Ele caminhou até a janela, olhando para a vista da cidade.
O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa, mas nada naquela paisagem o acalmava. Minha filha desapareceu há 25 anos, disse ele com a voz levemente trêmula. Ela usava um colar idêntico a esse que você está usando. Naquele dia, ela estava em um parque, brincando, e de repente, ela desapareceu. Ele se virou, encarando Olivia mais uma vez com os olhos carregados de emoção. Nós nunca a encontramos. Não sobrou nada, exceto o colar. Olivia ficou boquiaberta, a mente girando com as revelações que acabara de ouvir. O juiz Henry Marshall, um homem conhecido por sua frieza e precisão no tribunal, estava ali, na sua frente, falando sobre um segredo enterrado no passado. Algo dentro dela começou a se agitar, uma dúvida incômoda que se misturava com a curiosidade. Ela tocou o colar mais uma vez, como se buscasse respostas em seu próprio peito. Mas, como você pode ter certeza? Disse ela, com a voz entrecortada. Henry fechou os olhos por um momento, tentando manter a compostura. Não posso ter certeza, ainda. Mas se há a menor chance de você ser Emily, precisamos fazer o teste. Preciso saber. Ele voltou a se sentar, desta vez parecendo um homem quebrado, implorando por um fio de esperança. Olivia estava atônita. Tudo aquilo parecia uma loucura, mas ao mesmo tempo, algo sobre a maneira como ele falava, sobre o desespero que ela sentia na voz dele, fazia com que não pudesse simplesmente ignorar o que ele dizia. Ela respirou fundo, os pensamentos rodando em sua mente como um turbilhão. Tudo bem, disse ela finalmente. Eu topo fazer o teste. Henry soltou o ar que nem percebera estar prendendo, uma leve sensação de alívio tomando conta dele. Ele não sabia se essa jornada terminaria com alegria ou mais dor, mas pelo menos agora tinha uma chance de descobrir a verdade. A porta do gabinete se abriu repentinamente e uma secretária entrou ligeiramente desconcertada por interromper. Desculpe, meritíssimo, o tempo está se esgotando. O promotor Carter está esperando para continuar o caso. Vamos suspender por hoje, disse Henry, levantando-se e endireitando o paletó. O caso será retomado amanhã. Ele olhou mais uma vez para Olivia, agora com um olhar carregado de significado. Estaremos em contato. Olivia assentiu levemente, ainda absorvendo tudo. O som da porta se fechando atrás dela desta vez foi mais pesado do que antes. O dia seguinte amanheceu com uma névoa densa pairando sobre Manhattan, como se o clima estivesse refletindo a confusão e o peso das emoções dentro da mente de Henry. Ele mal dormira. As horas se arrastaram e sua mente voltou repetidamente às palavras de Olivia. A simples ideia de que ela pudesse ser sua filha perdida deixava seu coração em um estado de tensão constante. O teste de DNA havia sido agendado para a manhã seguinte e Henry aguardava os resultados com uma mistura de medo e esperança. Enquanto isso, ele tentava manter o foco nos compromissos do tribunal, mas seu pensamento estava sempre em Olivia, ou Emily, como ele secretamente começava a chamá-la. Olivia, por outro lado, passou a manhã em uma sala de espera, aguardando sua vez de fazer o exame. Ao seu lado, um oficial de justiça estava sentado, conferindo seu relógio a cada poucos minutos, sem muito o que fazer. Olivia, porém, não conseguia desviar o olhar de suas próprias mãos. O colar ainda estava em seu pescoço, agora mais pesado do que nunca. Ela se perguntava se o que o juiz dissera no dia anterior poderia realmente ser verdade. A ideia de que ela tivesse uma família, uma história que nunca conheceu, a deixava atordoada. Mas o que mais a aterrorizava era a possibilidade de ser falsa esperança. Crescera sozinha, sem ninguém. Não sabia o que era ter um pai ou uma mãe, e a expectativa de descobrir que poderia ter sido desejada todo esse tempo era quase dolorosa. Enquanto Olivia esperava, a porta da sala de teste se abriu e uma enfermeira com um sorriso amigável acenou para ela. Olivia Clark, pode entrar. A voz da enfermeira era suave, quase maternal, mas para Olivia, aquilo soava como o início de algo que poderia mudar sua vida para sempre. Ela se levantou lentamente e seguiu a enfermeira pelo corredor estreito, os passos ecoando como um lembrete de sua incerteza. No pequeno consultório,
Olivia foi instruída a sentar-se em uma cadeira acolchoada ao lado de uma mesa onde os materiais para a coleta estavam dispostos. A enfermeira, uma mulher de cabelos castanhos presos em um coque, pegou uma luva e se preparou para o procedimento. É um exame rápido, disse ela, tentando tranquilizar Olivia. Só uma amostra de saliva e uma de sangue. Não vai doer nada. Olivia assentiu, um pouco nervosa, mas deixou que a enfermeira seguisse com o processo. Você parece estar com muitas coisas na cabeça, comentou a mulher enquanto coletava a saliva com um cotonete. Se quiser conversar, às vezes ajuda. É complicado, respondeu Olivia, sua voz saindo baixa. Ela observou enquanto a enfermeira selava os tubos com as amostras. Você já teve a sensação de que algo pode mudar sua vida completamente, mas você não sabe se isso vai ser bom ou ruim. A enfermeira deu um sorriso compreensivo, tirando as luvas. Já passei por alguns momentos assim na vida. O que posso dizer é que, seja qual for o resultado, você é mais forte do que imagina. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Olivia. E seja lá o que estiver esperando do outro lado, você vai lidar com isso. Às vezes, as respostas que estamos esperando são diferentes do que imaginamos, mas ainda assim são respostas. E isso, por si só, pode ser um alívio. Olivia ponderou por um momento. Talvez a enfermeira estivesse certa. Talvez, independentemente do resultado, saber a verdade fosse o que ela mais precisava. As perguntas que sempre rondaram sua mente poderiam finalmente ser respondidas. Ela agradeceu com um leve aceno de cabeça enquanto a enfermeira coletava a amostra de sangue. Em poucos minutos, o procedimento estava concluído e Olivia se viu de volta à sala de espera, com o oficial de justiça novamente ao seu lado. Enquanto ela esperava pelo próximo passo, Henry estava em seu escritório, sentado em sua cadeira de couro, olhando para o telefone em sua mesa. Cada vez que ele imaginava o que poderia acontecer se o teste de DNA confirmasse suas suspeitas, seu coração acelerava. Ele sabia que, se Olivia fosse Emily, o impacto em sua vida seria imensurável. Ele perdera 25 anos com sua filha, e a culpa de não ter sido capaz de encontrá-la ou protegê-la o consumia. Henry observava a chuva fina que começara a cair do lado de fora da janela, suas gotas se acumulando no vidro. Ele tentou se distrair com a papelada do tribunal, mas logo desistiu. O pensamento de que sua filha estava viva, tão perto e tão distante ao mesmo tempo, o impossibilitava de focar em qualquer outra coisa. Ele sabia que estava no limiar de um momento que mudaria tudo para ele e para Olivia. Horas se passaram até que o telefone finalmente tocou. Henry atendeu com rapidez, o coração batendo forte. Era do laboratório de DNA. Do outro lado da linha, uma voz profissional e neutra confirmou. Meritíssimo juiz Marshall, o teste foi concluído. E sim, há uma correspondência de DNA. Olivia Clark é biologicamente sua filha. Henry sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Mesmo esperando por aquela resposta, o impacto de ouvi-la em voz alta era devastador. Emily, sua pequena Emily, estava viva. Obrigado, disse ele rapidamente, desligando o telefone com a mão trêmula. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, olhando para o nada, sentindo uma enxurrada de emoções que iam de alívio a choque, de felicidade a desespero. Levantou-se e caminhou em direção à janela, observando a chuva que agora caía mais intensamente. A alegria de finalmente reencontrar sua filha era imensa, mas havia algo mais. Ele estava prestes a se deparar com um dilema inimaginável. Como ele, um juiz de respeito, deveria lidar com a situação? Olivia, ou Emily, ainda era acusada de um crime grave. Como ele poderia julgar sua própria filha? Henry ficou parado diante da janela, observando a chuva escorrer pelo vidro como lágrimas incessantes, enquanto o peso da revelação o esmagava. Sua filha, Emily, estava viva e havia crescido como Olivia Clark. Mas a Olivia que ele conhecera no tribunal não era a criança que ele perdera. Era uma mulher que enfrentara desafios e dificuldades que ele sequer poderia imaginar. Mais do que isso, ela estava ali, acusada de um crime grave. Como ele poderia julgar sua própria filha? E pior ainda,
Como seria possível reconectar-se com ela diante desse caos? Com um suspiro profundo, Henry sabia que o próximo passo seria o mais difícil de sua vida. Ele precisava contar a Olivia a verdade. Precisava enfrentá-la não como juiz, mas como pai. Um pai que a abandonara sem querer, mas que agora estava desesperado para reparar o tempo perdido. O som da chuva preenchia o silêncio de sua sala, como um fundo sonoro melancólico para a batalha emocional que ele sabia que estava por vir. Ao final da tarde, Olivia foi escoltada de volta ao gabinete de Henry. Ela entrou com os ombros curvados, claramente nervosa. Estava confusa desde a conversa anterior e agora, sem saber o resultado do teste, parecia prestes a desmoronar. Seus olhos encontraram os de Henry e ela tentou decifrar a expressão dele, mas o rosto do juiz era uma máscara de seriedade. Ele a fez sentar-se novamente. O silêncio na sala era sufocante. Henry sabia que precisava falar, mas as palavras pareciam trancadas em sua garganta. Como explicar a ela que tudo o que ela conhecia sobre sua vida estava prestes a mudar? Finalmente ele respirou fundo e começou. O teste de DNA confirmou o que eu temia, Olivia, disse Henry, a voz levemente trêmula. Você é minha filha. Olivia arregalou os olhos. Mesmo já suspeitando da possibilidade, ouvi-lo dizer aquelas palavras parecia impossível. Sua filha? Ela repetiu com a voz falha, como se estivesse tentando processar a magnitude da revelação. Henry assentiu, sem conseguir desviar o olhar do dela. Sim, você é Emily. Você foi sequestrada quando tinha 3 anos. E nós nunca conseguimos te encontrar, até agora. O silêncio caiu sobre a sala como uma cortina pesada. Olivia olhava fixamente para Henry, tentando absorver o que ele havia dito. De repente, todas as peças começaram a se encaixar em sua mente. O colar, o fato de ter sido encontrada sozinha quando era pequena, as lembranças fragmentadas de uma vida anterior. Isso não pode ser verdade, ela disse, a voz embargada. Como eu acabei aqui? Porque ela parou de falar e as lágrimas começaram a escorrer lentamente por seu rosto. Toda a sua vida, Olivia acreditara que havia sido abandonada, que ninguém a queria, que ela estava sozinha no mundo. E agora, descobrir que, na verdade, ela tinha uma família que a procurou incansavelmente, era demais para suportar. Eu sempre achei que ninguém me queria, sussurrou ela, os olhos agora fixos no chão. Eu sempre pensei que eu não importava para ninguém. Henry se levantou e foi até ela. Ele se ajoelhou na frente de Olivia, olhando para seu rosto devastado. Você nunca foi abandonada, Olivia. Emily, nós procuramos por você durante anos. Não houve um dia em que eu e sua mãe não pensássemos em você, não tivéssemos esperança de te encontrar. O colar era tudo o que tínhamos de você. As lágrimas nos olhos de Olivia tornaram-se mais intensas, e ela levou as mãos ao rosto, tentando conter o choro. A vida de dificuldades, os anos de solidão no orfanato, as escolhas erradas, tudo parecia desabar sobre ela de uma vez só. Ela soluçava, mas uma parte dela, pequena e vulnerável, começava a acreditar que talvez, apenas talvez, ela tivesse sido amada todo esse tempo. Henry, agora com os olhos úmidos, a observava. Seu coração estava despedaçado, mas havia algo mais forte ali, o desejo de proteger sua filha. Eu sinto tanto, disse ele, a voz embargada. Eu sinto por todo o tempo que perdemos, por tudo o que você teve que passar. Se eu pudesse voltar no tempo, faria qualquer coisa para evitar que isso acontecesse. Olivia levantou a cabeça, seus olhos inchados e cheios de dor. E minha mãe? Ela ainda está viva? Henry hesitou por um momento antes de responder, as palavras pesando em sua língua. Sua mãe, Catherine, ela morreu há 5 anos. Ela lutou contra o câncer por anos, mas nunca desistiu de você. Até o último dia, ela acreditava que te encontraria. Essa revelação pareceu esmagar Olivia ainda mais. O peso da perda que ela nunca soube que teve
se abateu sobre ela, e o desespero em seu coração só aumentou. "Eu nunca vou conhecê-la", disse ela, a voz quebrando. Henry a abraçou, um gesto que ele esperava que trouxesse algum conforto, mas sabia que não poderia apagar toda a dor. O abraço era um reflexo de tudo o que ele queria ter feito durante todos esses anos, mas não podia. Ele não sabia se aquele momento seria o início de uma reconexão ou se o abismo entre eles seria grande demais para ser atravessado. Após longos minutos em silêncio, Olivia finalmente se afastou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Seu semblante mudou levemente, não de alívio, mas de resolução. Isso muda tudo, mas ao mesmo tempo, não muda nada. Henry a observava, tentando compreender o que ela queria dizer. "Como assim?", perguntou ele com cuidado. Ela olhou para ele, uma mistura de tristeza e frustração nos olhos. "Eu ainda sou uma prisioneira. Ainda estou aqui, sendo julgada por crimes que talvez eu tenha cometido." Ela se levantou, cruzando os braços em um gesto defensivo. "Você pode ser meu pai, mas isso não muda o que eu fiz, ou o que estou sendo acusada de ter feito." Henry sentiu uma pontada de dor em seu peito. Ele sabia que ela estava certa. Mesmo com a revelação bombástica de que Olivia era sua filha perdida, isso não mudava o fato de que ela estava sob julgamento. Ele estava diante de um dilema moral que nunca imaginou enfrentar. Como juiz, ele precisava ser imparcial, mas como pai, seu desejo era proteger sua filha a qualquer custo. Ele ficou em silêncio por um momento, processando o que ela disse, antes de finalmente balançar a cabeça. "Nós vamos descobrir isso juntos", disse ele com determinação. "Eu não vou abandonar você novamente." Olivia soltou um suspiro pesado. Ela não sabia se podia confiar plenamente nas palavras dele, mas uma coisa era certa. Sua vida acabara de tomar um rumo que ela jamais poderia ter imaginado. O gabinete estava mergulhado em um silêncio denso após a conversa devastadora entre Henry e Olivia. A revelação de que ela era Emily, a filha desaparecida, havia mudado tudo entre eles, mas, ao mesmo tempo, não mudava a realidade dura que ambos enfrentavam. Olivia, agora sob uma nova luz, ainda era uma prisioneira aguardando julgamento. E Henry, mesmo como pai, ainda era o juiz encarregado do caso. Eles estavam presos em uma teia de sentimentos, responsabilidades e obrigações que pareciam impossíveis de desvendar. Henry caminhou lentamente de volta à sua mesa, as mãos ainda trêmulas com o peso do que acabara de acontecer. A cada passo, sentia o dilema esmagando-o mais e mais. Como ele poderia ser justo quando sua própria filha estava envolvida? Como poderia manter sua integridade, sabendo que a verdade, tanto sobre o passado dela quanto sobre as acusações atuais, estava em jogo? Ele respirou fundo e sentou-se, tentando organizar os pensamentos que corriam desordenadamente em sua mente. Olivia permaneceu de pé, observando o homem que agora sabia ser seu pai. Ela ainda estava processando tudo o que descobrira, sentindo-se como uma espectadora de sua própria vida. Por anos, sentira-se abandonada, sem família ou raízes, e agora, em questão de dias, descobrira que tinha uma história, uma família, e que havia sido amada o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, estava imersa em um caos do qual talvez não pudesse escapar. "E agora?", ela perguntou, rompendo o silêncio. Henry olhou para ela, os olhos carregados de uma mistura de amor e culpa. Ele abriu a boca para responder, mas a verdade era que ele não sabia. Tudo em que acreditava sobre justiça, imparcialidade e moralidade parecia irrelevante diante da realidade de que sua filha estava envolvida. Ele olhou para as pilhas de documentos em sua mesa, as acusações que pesavam contra Olivia, e se perguntou como poderia ser o juiz que ela precisava e o pai que ele desejava ser. "Eu não sei, Olivia", disse ele finalmente, com a voz baixa e hesitante. "Eu preciso pensar, preciso entender como proceder. Mas uma coisa eu sei: eu não vou deixar você passar por isso sozinha." Ele a encarou, esperando que suas palavras alcançassem aquele lugar em seu coração que ainda estava fechado para ele. Olivia soltou um leve suspiro,
sem saber se acreditava ou não naquelas palavras. Parte dela queria confiar nele, queria acreditar que finalmente havia encontrado alguém em quem podia se apoiar. Mas outra parte, a parte endurecida por anos de desconfiança e dor, sussurrava que ela não podia se permitir relaxar. Ainda havia um julgamento, ainda havia o risco de perder tudo, até mesmo essa nova conexão. Antes que Henry pudesse continuar, a porta do gabinete se abriu abruptamente e o promotor William Carter entrou sem perceber a atmosfera pesada na sala. Meritíssimo, preciso discutir algo sobre o caso da senhorita Clark, disse ele, olhando brevemente para Olivia, que permanecia de pé. Henry rapidamente se recompôs, ajustando a postura e o tom, como se a conversa pessoal com Olivia não tivesse acabado de acontecer. O que é, Carter? William fechou a porta e caminhou até a mesa, jogando uma pasta sobre ela. Recebemos novas evidências sobre a noite do crime. Uma testemunha apareceu, e acredito que isso pode complicar ainda mais a situação da ré. Ele olhou de relance para Olivia, o olhar frio e calculado. Essa testemunha alega ter visto Olivia saindo da cena do crime pouco antes da polícia chegar. O coração de Henry apertou ao ouvir aquilo. Ele não conseguia acreditar que sua filha, depois de tudo, pudesse realmente estar envolvida em um crime tão grave. Ele pegou a pasta, as mãos ligeiramente trêmulas, e começou a folhear os documentos. Fotografias da cena do crime, depoimentos, e agora um novo testemunho que poderia incriminá-la ainda mais. Olivia, que ouvira a conversa em silêncio, sentiu um frio percorrer sua espinha. Aquilo parecia ser o início de mais uma queda no abismo. Eu já disse que não fiz nada, murmurou ela, mais para si mesma do que para os dois homens na sala. Mas sua voz ecoou o suficiente para que ambos a escutassem. William deu um sorriso contido, típico de alguém que acreditava já ter vencido a batalha. Veremos, senhorita Clark, disse ele com um tom de superioridade. As evidências falam mais alto do que palavras. Henry, incapaz de conter sua frustração, lançou um olhar severo para William. Promotora, a senhorita Clark ainda não foi condenada. Tenha cuidado com suas palavras. Ele colocou a pasta de volta na mesa com um pouco mais de força do que pretendia, o impacto ecoando pela sala. William levantou as mãos em sinal de rendição, com um sorriso irônico. Claro, meritíssimo. Apenas estou apresentando os fatos. Ele se virou para sair, mas antes de ir, lançou mais um olhar gelado para Olivia. Nos vemos no tribunal. Quando a porta se fechou atrás de William, o silêncio voltou a preencher o ambiente. Henry olhou para Olivia, que parecia menor, mais frágil do que antes. Vamos precisar lutar contra isso, disse ele finalmente, com determinação na voz. Eu não vou deixar que eles te destruam. Vamos descobrir o que aconteceu de verdade. Olivia, com os braços cruzados em um gesto defensivo, assentiu lentamente. Ela queria acreditar nele, queria acreditar que seu pai, o juiz, poderia salvá-la dessa situação. Mas as evidências pareciam estar contra ela, e a sombra de seu passado era longa e cheia de segredos que ela não tinha certeza se estavam prontos para vir à tona. Você confia em mim? Perguntou Henry, a voz carregada de um tom de súplica. Olivia o encarou por longos segundos, sem responder de imediato. Havia tanto em jogo, tanta história não dita, que a palavra confiança parecia complexa demais para ser usada naquele momento. Mas apesar de toda a dor, todo o caos em sua vida, algo dentro dela, algo pequeno e silencioso, queria acreditar que ele poderia ser diferente de todas as outras pessoas que a haviam decepcionado. Finalmente, ela sussurrou. Eu não sei, mas eu quero tentar. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e incertezas, tanto para Henry quanto para Olivia. No tribunal, os procedimentos continuaram, e as evidências contra Olivia pareciam aumentar. O promotor William Carter estava determinado a garantir uma condenação, e sua confiança crescia a cada nova peça do quebra-cabeça que ele apresentava. No entanto, Henry sabia que algo estava errado. Ele sentia isso profundamente, como juiz, como pai. Olivia jurava que era inocente, mas as circunstâncias jogavam contra ela.
Henry não estava disposto a ver sua filha sucumbir a um destino trágico sem lutar. Decidido a encontrar uma maneira de salvar Olivia, ele buscou a ajuda de Sarah Bennett, uma renomada advogada de defesa e amiga de longa data. Sarah era uma mulher de fala rápida e mente afiada, conhecida por sua habilidade em virar casos impossíveis a favor de seus clientes. Quando Henry a procurou, ele sabia que ela era a melhor esperança de Olivia. "Então você me chama depois de tantos anos, Henry", disse Sarah, ao entrar no gabinete dele com um sorriso brincalhão, mas com a expressão séria no olhar. "E me diz que sua filha desaparecida é agora uma prisioneira sendo julgada por um crime. Certamente você sabe como chamar a atenção de uma advogada." "Eu não teria te procurado se não fosse necessário", respondeu Henry, tentando manter a calma. "Estou em um beco sem saída. Precisamos de uma defesa forte, algo que mude o curso desse julgamento. Eu não posso ser objetivo aqui, Sarah, e você sabe disso." Sarah cruzou os braços e se recostou na cadeira, estudando o rosto do velho amigo. "Se você quer a minha ajuda, eu vou ser direta com você, Henry. O caso contra Olivia não é bom. Há testemunhas, evidências e uma promotoria disposta a esmagá-la. Se formos seguir o caminho normal, a chance de absolvição é mínima." Henry ficou em silêncio por um momento, sabendo que Sarah estava sendo realista, mas odiando cada palavra que ela dizia. "Então, o que podemos fazer?" perguntou ele com um tom de urgência. "Precisamos encontrar outra pessoa", disse Sarah, os olhos fixos em Henry. "Se Olivia estava no lugar errado na hora errada, então alguém estava no lugar certo para cometer o crime. Temos que provar isso, e rápido." Henry assentiu lentamente. Sabia que Sarah estava certa, mas isso significava mergulhar ainda mais fundo nas sombras do passado de Olivia e dela mesma. Ele olhou para os papéis sobre sua mesa, os documentos com as acusações, as transcrições dos depoimentos. Algo ali estava errado. Ele tinha certeza. "Você tem alguma ideia de onde começar?" perguntou. Sarah sorriu de lado, inclinando-se para a frente. "Sempre tenho uma ideia. Já comecei a investigar a vida de Olivia, e sabe o que descobri? Há um nome que aparece algumas vezes, em circunstâncias estranhas. Jacob Bryant." Henry franziu a testa. "Quem é esse?" "Ele é um conhecido criminoso da região. Tem várias passagens pela polícia por roubos e furtos, mas nunca foi preso por tempo suficiente. Acontece que ele estava nas proximidades no dia do crime, pelo qual Olivia está sendo acusada. E mais interessante, ele tem um histórico de manipular jovens em situações vulneráveis." Henry sentiu uma fagulha de esperança. "Você acha que ele pode estar envolvido?" "Não só acho, tenho quase certeza", disse Sarah, agora mais confiante. "Vamos usar isso. Se conseguirmos provar que ele estava por trás do crime, podemos inocentar Olivia. Mas precisamos ser rápidos. Carter vai continuar pressionando." Henry sentiu uma nova determinação tomando conta de si. "O que eu preciso fazer? Eu vou rastrear esse Jacob Bryant. Enquanto isso, você vai ter que segurar as rédeas no tribunal. Vamos negociar uma pausa no julgamento. Diga que novas evidências estão surgindo. Dê-me tempo para conseguir o que precisamos." Sarah se levantou, ajeitando a jaqueta. "E Henry, prepare-se. Isso não vai ser fácil. O promotor Carter não vai desistir tão facilmente." "Eu sei", disse Henry com um suspiro pesado. "Mas se isso pode salvar Olivia, faremos o que for preciso." Com um acordo formado, Henry voltou ao tribunal no dia seguinte com um novo plano. Ele sabia que precisaria ganhar tempo. Quando o promotor William Carter se levantou para continuar com sua estratégia de acusação, Henry interrompeu. "Promotor Carter, novas evidências surgiram em relação ao caso da ré. Estou solicitando uma pausa nos procedimentos até que possamos investigá-las adequadamente." William olhou para Henry com desconfiança, os olhos apertados. "Novas evidências, meritíssimo? Estou curioso para saber o que é tão relevante que justifique interromper um julgamento em andamento." "Isso será discutido no momento apropriado", respondeu Henry, tentando manter a calma. William estreitou os olhos. "Com todo o respeito, meritíssimo, isso parece mais uma manobra para atrasar a justiça. As evidências contra a ré são claras, e retardar o processo só prejudica as vítimas e as testemunhas."
Henry se inclinou para a frente, com uma postura firme, mas controlada. O tribunal é responsável por assegurar que todas as evidências sejam apresentadas antes de uma sentença final. E se houver algo que possa mudar o curso deste caso, nós devemos considerar. William cerrou os dentes, mas, com uma leve reverência, concordou em adiar o julgamento. Ele sabia que algo estava em movimento, algo fora de seu controle, e isso o incomodava profundamente. Mais tarde, naquele mesmo dia, Sarah ligou para Henry. "Eu o encontrei", disse ela, com um tom sério na voz. "Jacob Bryant. Ele está se escondendo nos arredores de uma área industrial. Tenho certeza de que ele sabe mais sobre o que aconteceu naquela noite do que está disposto a admitir." Henry sentiu seu coração acelerar. "Você acha que ele vai falar?" "Ele vai falar", respondeu Sarah com confiança. "Ou eu vou encontrar uma maneira de fazê-lo falar. O problema é que ele não será fácil de pegar. Carter vai estar de olho em tudo o que fazemos." Henry respirou fundo, percebendo que eles estavam entrando em um território arriscado, mas que não havia outra escolha. "Vamos atrás dele. Precisamos fazer isso dar certo." A caçada por Jacob Bryant estava apenas começando, e Henry sabia que cada movimento agora seria decisivo. Ele estava pronto para fazer o que fosse necessário para salvar Olivia, mas o tempo estava contra eles, e William Carter não desistiria até que a justiça fosse feita ao modo dele. A chuva caía em cascatas suaves pelas ruas escuras da cidade, enquanto Sarah e Henry aguardavam dentro de um carro discreto estacionado em uma área industrial esquecida. O local era sombrio, com armazéns abandonados e cercas enferrujadas, o tipo de lugar onde segredos costumavam ser enterrados. O ar no carro estava pesado de tensão, ambos conscientes de que o momento que se aproximava poderia mudar o curso de tudo. Sarah havia feito seu trabalho com maestria, rastreando Jacob Bryant até aquele esconderijo. Agora tudo dependia de fazê-lo falar. "Ele sabe mais do que está dizendo", murmurou Sarah, olhando para o relógio de pulso. "Tenho certeza de que Bryant está envolvido no crime que incrimina Olivia. Ele tem um histórico de usar pessoas vulneráveis para fazer o trabalho sujo." Henry olhava fixamente para o armazém à frente. "Você acha que ele vai cooperar? Se ele for pressionado, ele pode simplesmente se esconder mais fundo." Sarah deu de ombros, um sorriso irônico surgindo em seu rosto. "Todo mundo tem um preço, e se ele não cooperar, eu vou encontrar um jeito de fazer com que o sistema o pressione. Ele não pode se esconder para sempre." Nesse momento, a porta de metal do armazém se abriu e uma figura saiu andando rápido pela chuva. Jacob Bryant. Ele usava um casaco escuro, o capuz puxado sobre a cabeça, mas ainda assim, sua postura traía o nervosismo. Ele olhou ao redor como um homem sendo caçado, sem saber que já estava sendo observado. "É ele", disse Sarah, afivelando o cinto de sua jaqueta. "Vamos." Ela abriu a porta do carro e saiu, com Henry logo atrás. A chuva molhava suas roupas, mas o frio da água não conseguia competir com a frieza do que estava prestes a acontecer. Quando Bryant os viu se aproximando, deu um passo para trás, como se estivesse pronto para fugir. Sarah ergueu a mão, sinalizando que não queria confrontá-lo ainda. "Bryant", ela chamou a voz firme. "Queremos conversar." Bryant hesitou, olhando de Sarah para Henry, tentando avaliar se poderia confiar neles. "Não tenho nada para dizer a vocês", resmungou, dando mais um passo para trás. Sarah, sempre rápida, deu um passo à frente, bloqueando sua rota de fuga. "Você está na mira da polícia, Bryant. Sabemos que esteve perto da cena do crime naquela noite, e eu posso garantir que o promotor Carter não vai pegar leve com você se descobrirem o que eu já sei." Bryant estreitou os olhos, claramente desconfiado. "Do que você está falando?" "Estou falando de Olivia Clark", disse Sarah sem rodeios. "Ela está sendo acusada de um crime que você cometeu. Eu sei que você estava lá, e estou disposta a dar uma chance para você limpar seu nome, se colaborar." Bryant balançou a cabeça, as mãos suadas se esfregando nervosamente uma na outra. "Eu não sei de nada sobre isso. Eu não estava lá." Sarah cruzou os braços, o olhar cortante. "Ah, estava sim, Jacob.
Temos testemunhas que te colocam perto da cena do crime. Agora, se você não quiser ser o próximo a ir para o banco dos réus, é melhor falar a verdade. Ela olhou para Henry rapidamente, como quem pede apoio. Henry, sentindo a pressão do momento, interveio, tentando controlar o tom da voz. Bryant, eu sou o juiz que está lidando com o caso. Estou disposto a te dar uma chance. Se cooperar e contar o que sabe sobre Olivia e o que aconteceu naquela noite, eu posso garantir que as coisas serão mais fáceis para você. Mas se você continuar a mentir, as consequências serão severas. Bryant olhou para ambos hesitando. Por um momento, parecia que ele ia recusar, mas algo no olhar de Sarah e Henry o fez mudar de ideia. Ele sabia que estava encurralado. Respirando fundo, finalmente cedeu. Tá bom, murmurou ele, olhando ao redor para se certificar de que ninguém os ouvia. Eu estava lá sim, mas não foi do jeito que vocês acham. Sarah levantou uma sobrancelha. Então conte-nos como foi. Conte-nos como. Bryant passou a mão pelo cabelo molhado, nervoso, e começou a falar rapidamente, como se quisesse se livrar da culpa o mais rápido possível. Olivia. Ela era só uma garota perdida. Eu a conheci em um bar umas semanas antes e ela estava desesperada. Não tinha para onde ir, sabe? Usei isso a meu favor. Precisava de alguém para distrair a segurança enquanto eu fazia o serviço. Ela não sabia o que estava acontecendo de verdade. Henry sentiu um nó se formar em seu estômago. A história que Bryant contava parecia verdadeira. Olivia havia sido usada, manipulada por um criminoso. Então você a incriminou, disse ele, a voz cheia de indignação. Bryant ergueu as mãos defensivamente. Eu nunca quis que ela fosse pega. O plano era simples. Ela ia lá, fazia umas perguntas, e eu pegava o que precisava e sumia. Mas as coisas deram errado. A segurança chegou antes do esperado, e ela estava no lugar errado na hora errada. Sarah olhou para Henry, balançando a cabeça levemente. Sabia que havia algo a mais nessa história, murmurou ela, virando-se novamente para Bryant. E o que você pegou? O que era tão importante para colocar uma vida em risco? Bryant hesitou, mas sabia que já estava em apuros demais para recuar agora. Eram documentos, papéis, não era nada valioso, só informações para alguém com quem eu estava trabalhando. Sarah estreitou os olhos. Quem? Bryant mordeu o lábio, balançando a cabeça. Eu não posso dizer, já me meti demais nisso. Henry, agora em um ponto de explosão emocional, avançou um passo à frente. Você vai dizer, essa informação pode salvar minha filha, Bryant. Quem estava por trás disso? Quem colocou você para fazer isso? Bryant deu um passo para trás, pressionado pela presença de Henry. Era alguém poderoso. Um advogado conhecido, o tipo que tem amigos nos lugares certos. Eu não sei o nome verdadeiro, só ouvi que o chamam de Sr. K. Ele queria aqueles documentos, mas eu nunca soube por quê. Sarah apertou os olhos, processando as informações. Sr. K, isso soa familiar. Se conseguirmos descobrir quem ele é, talvez possamos limpar o nome de Olivia de uma vez por todas. Ela olhou para Bryant com um tom de ameaça suave. Mas se estiver mentindo, Jacob, você vai cair com mais força do que imagina. Bryant balançou a cabeça desesperado. Eu não estou mentindo. Estou dizendo tudo o que sei. Henry assentiu, sentindo uma nova onda de esperança surgir, mesmo em meio à confusão. Então é isso. Vamos atrás desse Sr. K. Se ele for o responsável por tudo, Olivia será inocentada. Sarah concordou, os olhos brilhando com determinação. Mas precisamos ser rápidos. William Carter vai continuar pressionando, e o tempo não está a nosso favor. Com as informações obtidas de Jacob Bryant, a busca por justiça para Olivia tomava um rumo inesperado. Havia um novo inimigo à espreita, alguém poderoso e perigoso. Mas agora, Henry e Sarah tinham uma nova arma, a verdade. O relógio na parede do tribunal marcava 10 da manhã, mas para Henry Marshall, o tempo parecia ter parado. As informações que ele e Sarah conseguiram com Jacob Bryant ecoavam em sua mente. Sr. K, aquele nome, envolto em mistério e poder, era a chave para libertar Olivia, sua filha. Mas havia um problema. Trazer à tona essa verdade
Não seria apenas um golpe contra o sistema, seria também um confronto com forças poderosas que estavam acostumadas a operar nas sombras. Henry sabia que uma revelação pública colocaria tudo em risco. Ainda assim, ele não tinha outra escolha. No dia seguinte ao encontro com Jacob Bryant, Sarah entrou no gabinete de Henry, segurando uma pilha de documentos em uma das mãos e com uma expressão séria. Eu pesquisei sobre o tal Sr. K. E, bom, não é tão simples. Ele é um advogado de renome, mas seu nome verdadeiro é Keith Johnson. Já defendeu empresários e políticos em casos que envolvem grandes somas de dinheiro e, claro, muita corrupção. Ele nunca foi pego em flagrante, mas é conhecido por usar intermediários para fazer o trabalho sujo, como Jacob. Henry ouviu cada palavra com atenção. Então, Keith Johnson foi o mentor de tudo isso? Perguntou, tentando manter o controle da voz, mas sentindo a indignação borbulhar por dentro. Sim, respondeu Sarah. E agora, precisamos de mais do que o testemunho de Bryant para derrubá-lo. Precisamos de provas. Precisamos vincular Johnson diretamente aos documentos que foram roubados. Mas como? Henry estava impaciente. O julgamento de Olivia estava marcado para continuar em poucos dias, e o promotor William Carter não hesitaria em esmagá-la com as novas evidências. Temos tempo. Sarah sorriu de canto, um sorriso cansado, mas cheio de determinação. Deixe isso comigo. Se Johnson está envolvido, vou encontrar as provas. Mas precisamos ser rápidos. Carter está aguardando qualquer brecha para derrubar Olivia, e eu não vou deixar isso acontecer. Com esse plano em mente, Henry e Sarah começaram uma investigação frenética. Sarah, com seus contatos no mundo jurídico, começou a rastrear documentos, transações financeiras e comunicações que pudessem incriminar Keith Johnson. Enquanto isso, Henry, no tribunal, lutava para manter o julgamento de Olivia adiado. Cada dia era uma batalha, não apenas contra o sistema judicial, mas contra o tempo e contra as forças invisíveis que protegiam Johnson. Dias depois, Sarah entrou novamente no gabinete de Henry, desta vez com um brilho de vitória nos olhos. Consegui, disse ela, jogando uma pasta sobre a mesa. Aqui estão as provas que ligam Keith Johnson diretamente aos documentos roubados. Descobri uma série de e-mails criptografados entre ele e um cúmplice, falando especificamente sobre as informações que queriam roubar. Eles envolvem um esquema de fraudes bancárias, e Olivia foi apenas uma peça no tabuleiro dele. Henry abriu a pasta, folheando rapidamente os papéis. As evidências ali eram claras e contundentes. A conexão entre Johnson e os crimes era inegável. Mas, mais do que isso, as provas inocentavam Olivia de qualquer envolvimento intencional. Ela havia sido manipulada e usada por forças além de sua compreensão. Isso é o suficiente para tirar Olivia de tudo isso? Perguntou Henry, quase com medo de acreditar. É o suficiente para iniciar uma investigação completa contra Johnson, respondeu Sarah com confiança. Mas precisamos ser estratégicos. Se formos direto com essas informações, ele pode escapar. Eu sugiro que façamos uma revelação pública, algo que chame a atenção da mídia e torne impossível para ele se esconder. Henry assentiu. A ideia era arriscada, mas parecia ser a única maneira de garantir que Johnson fosse confrontado e que Olivia fosse finalmente libertada. Decidiram que fariam a revelação em uma coletiva de imprensa, usando a mídia como arma contra o advogado corrupto. Uma jogada ousada, mas necessária. Na manhã da coletiva, o salão estava lotado de jornalistas, câmeras e microfones. A curiosidade no ar era palpável. O nome de Henry Marshall carregava peso, e uma coletiva de imprensa convocada por um juiz renomado nunca era trivial. Henry e Sarah subiram ao pódio juntos, os flashes das câmeras iluminando seus rostos. Henry começou com a voz firme. Hoje, venho a público não apenas como juiz, mas como um pai em busca da verdade. Nos últimos meses, estive envolvido no julgamento de uma jovem, Olivia Clark, acusada de crimes graves. No entanto, novas evidências vieram à tona, revelando que ela foi manipulada e usada por forças que estavam além de seu controle. Os murmúrios na sala cresceram.
Os jornalistas rapidamente se movimentaram, anotando cada palavra dita por Henry. Ele olhou para Sarah, que assentiu levemente, e então continuou. Essas evidências apontam para o envolvimento de um advogado proeminente, Keith Johnson, conhecido por seu trabalho em casos de alto nível. Johnson usou Olivia como um peão em seus esquemas, colocando-a no centro de um crime que ela não cometeu. Hoje estamos aqui para apresentar essas provas e pedir uma investigação completa sobre o envolvimento de Johnson. A sala explodiu em perguntas, os repórteres atirando perguntas de todos os lados. Como isso afeta o julgamento? Olivia Clark será liberada? Keith Johnson será indiciado? Henry manteve a calma, mas sabia que a pressão agora estava sobre Johnson. Nos bastidores, o promotor William Carter assistia à coletiva com os dentes cerrados. Ele não gostava de ser surpreendido, e a ideia de que sua acusação estava sendo desmontada em público o incomodava profundamente. Mas ele sabia que, com as provas que Henry e Sarah haviam apresentado, não havia muito que ele pudesse fazer para barrar o processo. Horas após a coletiva, a notícia se espalhou como fogo. Os jornalistas correram para investigar Keith Johnson, e em questão de dias, uma investigação formal foi aberta. Johnson, percebendo que o cerco estava se fechando, tentou fugir do país, mas foi interceptado no aeroporto pela Polícia Federal. Enquanto isso, no tribunal, Olivia foi finalmente liberada. As acusações contra ela foram retiradas e sua inocência foi comprovada. Quando ela saiu do tribunal, a luz do sol brilhava em seu rosto, mas desta vez não havia incerteza em seus olhos, apenas uma mistura de alívio e esperança. Henry estava ao lado dela, o coração pesado por tudo o que haviam passado, mas feliz por finalmente ver sua filha livre. Ele estendeu a mão e Olivia, depois de um momento de hesitação, a segurou. O toque era uma promessa silenciosa de que, apesar de tudo, eles começariam a reconstruir suas vidas, juntos. O caso de Olivia Clark havia chegado ao fim, mas o impacto de tudo o que aconteceu permaneceria por muito tempo. A tensão que pairava sobre o tribunal nas últimas semanas finalmente começava a se dissipar. Keith Johnson, o advogado corrupto, agora estava sob custódia e a verdade sobre seu envolvimento com os crimes havia sido exposta ao mundo. Contudo, para Henry e Olivia, aquele era apenas o começo de uma nova fase de suas vidas. A libertação de Olivia trouxe um alívio temporário, mas as cicatrizes emocionais que o julgamento deixou ainda estavam presentes em ambos. O caminho para reconstruir suas vidas e o relacionamento perdido não seria fácil, mas havia esperança. Pela primeira vez em muitos anos, Henry sentia que poderia caminhar ao lado de sua filha. No entanto, a batalha ainda não estava completamente vencida. A revelação pública de Keith Johnson provocou uma onda de repercussões no mundo jurídico, com antigos clientes e cúmplices dele sendo investigados. Muitas outras pessoas estavam envolvidas em esquemas parecidos, e a investigação se aprofundava mais a cada dia. Para Sarah, o caso ainda estava longe de terminar. Ela havia exposto um sistema corrupto, e agora sua missão era garantir que a justiça fosse feita em sua totalidade. Na manhã seguinte à libertação de Olivia, Henry acordou com uma sensação estranha. O peso de semanas de incerteza havia sido substituído por uma calma silenciosa, quase incômoda. Ele se sentou à mesa do café da manhã, em seu apartamento, olhando para a xícara de café esfriar lentamente em suas mãos. Sua mente estava distante, pensando em como deveria abordar a nova realidade com Olivia. Agora que ela estava livre, como poderiam começar de novo? O som da campainha o tirou de seus pensamentos. Ele abriu a porta e encontrou Olivia de pé ali, seus olhos ainda demonstrando cansaço, mas com uma determinação nova. "Posso entrar?" perguntou ela, sua voz calma. Henry sorriu levemente e abriu mais a porta. "Claro, entre." Olivia entrou no apartamento de Henry pela primeira vez. Observou o espaço ao redor, notando as prateleiras cheias de livros de direito, as molduras com fotos antigas que pareciam de outra vida. Entre as fotos,
uma imagem chamou sua atenção. Era uma foto dela, quando criança, ao lado de seus pais. A imagem parecia borrada pelo tempo, mas havia uma felicidade nela que Olivia não reconhecia, como se fosse uma memória distante de outra pessoa. "Você manteve essa foto?" perguntou Olivia, tocando levemente a moldura. Henry suspirou, ficando ao lado dela. "Nunca deixei de acreditar que um dia a encontraria. Sempre mantive a esperança, mesmo quando parecia impossível." Ele fez uma pausa, observando a filha com ternura. "Eu só lamento por todo o tempo que perdemos." Olivia manteve os olhos na foto por mais alguns segundos antes de se virar para ele. "Eu também. Eu lamento por muitas coisas, mas agora acho que podemos tentar mudar isso, certo?" Henry sentiu um alívio ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia que o perdão e a reconexão não seriam fáceis, mas ali estava a promessa de algo novo. "Sim, podemos. Podemos começar agora, se você quiser." Eles se sentaram juntos à mesa de jantar, e o silêncio confortável que se seguiu parecia diferente dos momentos tensos que haviam compartilhado nas semanas anteriores. Olivia finalmente parecia disposta a abrir as portas para um novo começo, e Henry, por sua vez, estava disposto a ser o pai que sempre quis ser, mas que a vida lhe impediu de ser. "Eu ainda tenho muito a processar, sabe?" disse Olivia, quebrando o silêncio. "Minha vida inteira, tudo o que eu pensei que era verdade agora parece diferente." "Eu sei", respondeu Henry, sua voz carregada de compreensão. "Mas você não precisa passar por isso sozinha. Estou aqui, estarei aqui." Eles passaram o resto da manhã conversando, compartilhando histórias do passado, mesmo que dolorosas, e começando a planejar um futuro. Henry contou a Olivia sobre os dias após o desaparecimento dela, como ele e Catherine nunca desistiram de procurá-la, e como cada aniversário de Emily era um lembrete doloroso da ausência dela. Olivia, por sua vez, contou sobre sua infância solitária no orfanato, a vida dura nas ruas e como sempre sentiu que faltava algo em sua vida, mas nunca soube o que era. "Você não merecia nada disso, Olivia", disse Henry segurando a mão dela por um momento. "Mas agora você tem uma chance de recomeçar. Nós dois temos." Enquanto Henry e Olivia trabalhavam em sua reconciliação, Sarah continuava com sua missão de desmantelar o império de corrupção de Keith Johnson. Ela estava no escritório, revisando mais uma pilha de documentos, quando recebeu uma ligação que a fez parar de imediato. Era um dos contatos dela na promotoria com notícias sobre o caso. "Sarah, encontramos algo grande", disse a voz do outro lado da linha. "Parece que Johnson não estava sozinho. Há outros advogados e até políticos envolvidos no esquema dele. Isso pode se tornar muito maior do que pensávamos." Sarah franziu a testa, mas já esperava que algo assim pudesse acontecer. "Envie tudo para mim. Se isso for verdade, precisaremos expandir a investigação. Não vamos parar até que todos sejam responsabilizados." Ela sabia que o trabalho estava longe de terminar. Olivia poderia ter sido libertada, mas o impacto das ações de Keith Johnson ainda se estendia por todas as direções. Sarah estava determinada a garantir que o sistema corrompido fosse desmantelado de cima a baixo, custe o que custar. Dias depois, Henry e Olivia caminhavam juntos por um parque da cidade sob o sol da primavera. A tensão que os cercava desde o início havia diminuído, e ambos começavam a se acostumar com a ideia de estarem novamente na vida um do outro. Havia muito a ser reconstruído, mas cada passo que davam lado a lado era uma pequena vitória. "É engraçado, sabe?", disse Olivia com um sorriso suave enquanto observava as crianças brincando ao longe. "Nunca pensei que teria algo assim. Um pai, uma vida estável. Achei que isso fosse coisa de filme." Henry olhou para ela, sentindo o coração apertar com uma mistura de alegria e tristeza. "Agora você tem, Olivia. Agora você tem." Ela sorriu para ele, uma conexão silenciosa passando entre os dois. O passado ainda pesava sobre eles, mas o futuro, pela primeira vez em muito tempo, parecia brilhante. Enquanto eles caminhavam juntos pelo parque, Henry soube que, apesar de todas as dificuldades, havia esperança de um novo começo.
e aquele era apenas o primeiro capítulo de uma nova vida para ambos. O tempo passava devagar, mas para Henry e Olivia, cada dia parecia um passo em direção à cura. O processo de reconciliação entre pai e filha, embora ainda marcado por incertezas e emoções profundas, estava florescendo em algo mais forte do que o que qualquer um deles poderia ter imaginado. A vida parecia começar a seguir um novo curso, mas a sombra dos eventos passados ainda pairava sobre eles. Havia a necessidade de encontrar uma maneira de seguir em frente, juntos, sem se perderem novamente. Uma manhã, enquanto estavam sentados no apartamento de Henry, Olivia olhou para seu pai e disse algo que ele não esperava ouvir. "Eu quero deixar a cidade, pai." Henry, pego de surpresa, olhou para ela com um misto de surpresa e preocupação. Deixar a cidade? Mas para onde? Olivia suspirou, cruzando os braços de maneira inquieta, como se tentasse organizar os próprios pensamentos. "Eu passei minha vida inteira fugindo de uma coisa ou outra. Fugi de lares, de pessoas, de problemas que nem sabia que existiam. E agora que tudo isso terminou, percebo que ainda estou fugindo. Acho que, para me encontrar de verdade, preciso de um novo começo. Um lugar onde ninguém me conheça, onde eu possa começar sem o peso de tudo isso." Henry se inclinou na cadeira, absorvendo as palavras dela. Ele sabia que depois de tudo o que haviam passado, essa decisão fazia sentido. Ela precisava de um novo começo, e talvez ele também. "Você sabe que sempre terá um lugar aqui comigo, não é?" disse ele com suavidade na voz. "Mas entendo se sentir que precisa de algo mais. Para onde está pensando em ir?" Olivia sorriu, embora ainda houvesse um leve traço de tristeza em seus olhos. "Pensei em ir para o interior. Algo simples. Eu sempre quis viver perto da natureza, sabe? Talvez começar uma pequena loja de artesanato, algo onde eu possa criar, algo meu." Henry assentiu, sentindo uma pontada no coração. Parte dele não queria vê-la partir, não depois de tê-la encontrado novamente, mas ele sabia que, para ela florescer, talvez fosse necessário deixá-la ir. "Você merece isso, Olivia", disse ele finalmente. "Se é isso o que você precisa, então vá. Eu vou estar sempre por perto, não importa onde você esteja." Os dias seguintes foram preenchidos com a preparação da partida de Olivia. Ela encontrou um pequeno chalé para alugar em uma cidade a poucas horas de distância, cercada por árvores e com uma vista de tirar o fôlego. Era o lugar perfeito para ela começar uma nova vida, longe do caos e das lembranças dolorosas que a cidade grande trazia. Henry a ajudou com os detalhes e, embora cada movimento em direção ao futuro fosse carregado de melancolia, havia também um profundo sentimento de realização. No dia da mudança, enquanto Olivia carregava as últimas caixas para o carro, ela se virou para Henry, que a observava com um olhar distante e reflexivo. "Não é um adeus", disse ela, tentando sorrir. Henry, com os olhos brilhando de emoção, assentiu. "Eu sei, mas é difícil, de qualquer forma." Ele deu um passo à frente e a abraçou com força. "Estou tão orgulhoso de você, Olivia. Tão orgulhoso de quem você é." Olivia o abraçou de volta, sentindo o calor e o conforto daquele gesto. "Obrigada, pai. Eu nunca teria chegado aqui sem você." Eles ficaram assim por um momento, em silêncio, deixando o peso da despedida se transformar em uma promessa de que, não importa o que acontecesse, eles sempre estariam conectados. Depois de tanto tempo separados, agora, finalmente, eram uma família novamente. Alguns meses depois, Henry dirigiu até a pequena cidade onde Olivia havia se estabelecido. Ao chegar, ele encontrou o chalé cercado por flores silvestres e com uma pequena placa na frente que dizia Loja de Emily, Artes e Criação. Seu coração saltou ao ver o nome escolhido por Olivia. Ela havia optado por usar seu nome de nascimento, uma forma de honrar sua identidade, de abraçar tanto o passado quanto o futuro. Ao entrar na loja, Henry viu Olivia atrás do balcão rindo com uma cliente. Havia uma leveza em seu rosto, algo que ele não via há muito tempo. Quando ela o viu, seu sorriso se alargou e ela correu para abraçá-lo. "Pai!" exclamou, com a alegria transbordando de sua voz. "Você veio?
Claro que vim, disse Henry, abraçando-a de volta. Eu não perderia isso por nada no mundo. A loja estava cheia de pequenos objetos artesanais, todos feitos à mão por Olivia. Havia esculturas em madeira, cerâmicas pintadas e até joias delicadas, todas evidências do talento criativo que ela estava começando a explorar. Era claro para Henry que ela havia encontrado seu lugar, um lugar onde poderia ser verdadeiramente livre. Olivia mostrou a loja com orgulho, explicando cada detalhe de como havia montado tudo sozinha. Enquanto caminhavam, Henry sentiu uma paz interior que há muito tempo não experimentava. Ele sabia que, finalmente, tanto ele quanto Olivia estavam onde deveriam estar. No final da tarde, eles se sentaram na varanda do chalé, observando o sol se pôr atrás das montanhas. O céu estava pintado de laranja e rosa, uma visão de tranquilidade que combinava perfeitamente com o novo capítulo de suas vidas. Às vezes eu me pego pensando em tudo o que aconteceu, disse Olivia, quebrando o silêncio. Em como minha vida mudou tão rápido, em tudo o que perdi, mas também no que encontrei. Henry assentiu, olhando para o horizonte. Eu também penso nisso, e sei que, apesar de tudo, encontramos nosso caminho de volta um para o outro. Isso é o que importa. Olivia olhou para ele, com um brilho de gratidão nos olhos. Sim, pai. Isso é o que realmente importa. Enquanto o sol finalmente desaparecia atrás das colinas, uma sensação de encerramento tomou conta de ambos. O caminho havia sido difícil, cheio de dores e desafios, mas agora, finalmente, pai e filha estavam juntos, prontos para seguir em frente. O passado, embora ainda presente, não era mais um fardo. Era apenas parte da história que os levou até ali. E assim, com o sol se pondo em um céu sem nuvens, Henry e Olivia começaram o que seria o verdadeiro recomeço de suas vidas. Um final inesperado, mas de todas as formas, feliz.